Boa tarde, gente. Hoje, na nossa aula de História, iremos estudar sobre o governo do imperador Otávio Augusto. O objetivo da nossa aula é destacar as principais reformas e características do Império Romano. Em 27 a.C., foi estabelecido um novo regime político no Império Romano. E o governador desse império era Otávio Augusto, onde ele podia propor e rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias e intervir militarmente em Roma, na Itália e em todas as províncias romanas. Aproveitando-se disso, ele promoveu uma série de reformas importantes. Dentre essas reformas, ele definiu os limites do Império Romano e enviou tropas para proteger suas fronteiras, distribuiu terras aos seus soldados e trigo à plebe, confiou a administração de algumas províncias aos senados e modernizou a cidade de Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e passou a ter um prefeito, um corpo de bombeiros e monumentos que glorificavam o governo. Com essas reformas de Otávio Augusto, o Império conheceu um longo período de estabilidade, denominado Pax Romana, que durou mais de 200 anos. Afinal, o que era o Império Romano? Segundo o historiador Norberto Guarinello, o Império Romano era fruto da aliança entre o imperador e as elites das cidades imperiais. Nas cidades do Império, o poder romano exercia sua autoridade, decidia pela paz ou pela guerra e cobrava impostos. Mas o Império Romano não era somente do sistema político. Era também uma identidade romana que todos os seus habitantes podiam assumir. O Império Romano era também o império de uma língua, o latim, e de uma literatura, a latina. A história de Roma e de seus feitos tornou-se um modelo a ser seguido. Por isso, devia ser ensinada também nas escolas das cidades de todo o império. Além disso, criou-se uma literatura latina que tinha entre seus expoentes o poeta Virgílio, que era um poeta romano. Na escola, as elites das províncias romanas aprendiam a escrever em latim, a ler Virgílio, a cultuar o imperador e a construir habitações à moda romana. As principais bases de sustentação do império era sua aliança com as elites provinciais e a força de um exército organizado e profissional, com cerca de 300 mil homens. O apoio das elites provinciais garantia a ordem pública e a cobrança de impostos.